Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Corinthians elimina o Palmeiras no Allianz Parque e consegue uma classificação histórica. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR e vamos falar sobre a grande classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o arquirrival Palmeiras dentro do Allianz Parque. Antes, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você fazer o download do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal para estatística, acompanhamento de jogos, resultados em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar o Flash Score, só vir no primeiro comentário, clicar no link e fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira para a gente falar da classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil. Temos coisas interessantes para abordar. A rodada da Copa do Brasil foi uma rodada de 6 dos 8 confrontos sendo definidos na noite de quarta-feira. Flashcore preparou essa arte bonitona lá no Instagram. Se classificaram o Atlético Paranaense. Essa classificação, o que o São Paulo conseguiu arrumar com essa eliminação para o Atlético Paranaense no meio da tabela da Série B, é incrível como o Atlético Paranaense conseguiu voltar para cima do São Paulo e o São Paulo conseguiu passar vergonha. É isso mesmo, conseguiu passar vergonha numa disputa de pênalti. E o Atlético Paranaense classificou 3-0 nos pênaltis, depois de 1-0 no tempo normal, 2-1 o jogo a favor do São Paulo no Morumbi. O Atlético Mineiro conseguiu se classificar nos pênaltis, superando o Flamengo nos pênaltis depois de perder por 1-0 o gol do Cebolinha na Arena MRV. O Bahia ficou no 0-0 com o Retrô, uma eliminatória, de certa forma, que o Bahia deixa a desejar contra o Retrô, que briga para não cair na Série C. O Botafogo até sofreu um pouquinho no começo ali, um Red Bull Bragantino empolgado, depois o Botafogo acabou vencendo por 1-0, num gol muito bonito, num passe maravilhoso do Danilo para o gol do Savarino. E o Fluminense garantiu a vaga com um 1-1 sofrido, doído, porque o Inter jogou bem, o Inter jogou melhor do que o Fluminense na maior parte do tempo, mas num erro do garoto Ronaldo, que deu uma saída de bola toda errada, ele meio que se embaralhou com a bola. O Canóbio fez 1-0 para o Fluminense na primeira bola do segundo tempo, aí o Inter empatou ainda numa cobrança de pênalti do Alan Patrick, depois do árbitro mandar refazer a cobrança de pênalti porque o Fábio se adiantou. E no fim ficou 1-1, com o Inter tentando fazer o 2-1 que levaria para os pênaltis, mas no fim 1-1 classificou o Fluminense, que tinha vencido no Beira-Rio por 2-1, mais um resultado complicado, doído para o Internacional, que agora já está lá atrás do Campeonato Brasileiro, agora começa a decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores, viaja para jogar com o Flamengo no Maracanã na quarta que vem. E lógico que tem a vitória do Corinthians por 2-0, uma vitória que diz muito sobre os confrontos Palmeiras e Corinthians do ano, né? Até aqui, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram no ano 6 vezes, com 3 vitórias do Corinthians, 2 empates e 1 vitória apenas do Palmeiras. E curioso que essa vitória do Palmeiras aconteceu no mando do Palmeiras, mas o jogo não foi no Allianz Parque, o jogo foi em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. É algo bem significativo, né? Porque a gente imagina e pressupõe o Palmeiras muito forte no Allianz Parque, e de fato mas neste ano o Corinthians visitou o Allianz Parque 3 vezes, e nas 3 vezes saiu com 2 vitórias e 1 empate. No Campeonato Paulista, 1-1 na fase de classificação, num jogo em que o Palmeiras amassou o Corinthians no segundo tempo. No fim, o Estevão perdeu o pênalti, o Hugo Souza pegou, e mesmo com o Palmeiras tendo uma boa atuação, a sensação positiva saiu do lado do Corinthians, que saiu com um bom empate em 1-1. Na primeira partida da final do Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou por 1-0 dentro do Allianz Parque, e ontem uma vitória por 2-0,
garantindo uma classificação para o Corinthians, que é uma classificação histórica. Por que é uma classificação histórica? Reparem, o Flash Score, que te dá essa bagagem estatística e puxa muitas coisas interessantes, o Flash Score preparou essa arte ontem, falando que o Corinthians enfrentava uma escrita histórica. Por quê? Porque o Corinthians nunca tinha eliminado o Palmeiras num mata-mata fora do ambiente do Campeonato Paulista. Até ontem, eram 5 duelos entre Palmeiras e Corinthians, sem serem estadual, e 5 classificações do Palmeiras. O Rio-São Paulo em 51, a final, o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians. O Rio-São Paulo de 93, a final, o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians. Brasileirão de 94, o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians, e as 2 eliminações doidíssimas para o Corinthians na Libertadores, em 99 nas quartas de final, brilhando lá o Marcos, em 2000 também eliminação do Corinthians na semifinal. Então, até ontem, era incrível, né? Porque todas as vezes que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram no mata-mata fora do Campeonato Paulista, tinha dado Palmeiras. Mas ontem o Corinthians se classificou e de maneira inquestionável o Corinthians foi melhor que o Palmeiras no geral da eliminatória, e acho que isso marca muito bem como o Corinthians de 2025 aprendeu e sabe enfrentar o Palmeiras de 2025. A análise do jogo, claro que ela é muito condicionada pela expulsão imbecil, eu vou usar esse termo, desculpa, mas é uma coisa imbecil você ser expulso por uma cabeçada dentro de um adversário dentro da área na era do VAR. Com todo carinho, o Aníbal é um bom jogador, tem uma passagem boa no Palmeiras desde o ano passado, já chegou jogando muito bem, mas eu vou te dizer, cara, assim, eu às vezes eu digo que eu não serviria para ser diretor de futebol, para ser dirigente, porque minha tolerância a algumas coisas seria baixíssima. Pô, assim, se hoje o Aníbal Moreno não aparecer multado pelo Palmeiras, é porque as coisas estão muito erradas no Palmeiras. Com todo carinho, cara. Não pode, na era VAR, você, num jogo eliminatório, em que o seu time está em desvantagem, você jogando dentro de casa, um ambiente todo a seu favor, na era do VAR, você dá uma cabeçada intencional, uma cabeçada violenta, uma cabeçada que ele quis dar no adversário daquele jeito. Tá, se por um acaso o árbitro não viu passar pelo árbitro, ou o árbitro não viu, ou o árbitro fingiu que não viu, se por um acaso passar por ele, a chance de passar pelo VAR é quase zero. Tudo bem que o VAR no Brasil tem chamadas e não chamadas muito questionáveis, mas num lance desse, um lance claro, um lance assim. Então, na minha visão, eu estou gravando esse vídeo 9h30 da manhã. Na minha visão, se o Aníbal não está multado neste momento, tem muita coisa errada no Palmeiras, que isso é caso de multa, é caso de chegar, querido, 30% no seu salário pela decisão imbecil que você tomou. Ah, mas é porque o jogador fica de cabeça quente. Irmão, na era VAR, você tá com cabeça quente, você paga o preço. Não tem jeito. Na era VAR, não tem chance de você dar uma cabeçada nos outros, de você dar uma pernada nos outros, de você fazer gol de mão como fez o Neymar, que deveria ter sido multado também. Neymar, o gol de mão que ele tentou fazer contra o Botafogo, na era VAR é uma loucura tu fazer. O Aníbal, neste momento, deveria acordar multado pelo Palmeiras, 30%, 40%, 50%. Porque o que ele fez é uma coisa imbecil e condicionou a análise do jogo. Mas a gente tem obrigação aqui de dizer que o Corinthians já era melhor que o Palmeiras no 11 contra 11. A expulsão é aos 12 minutos. O Corinthians já era melhor que o Palmeiras. O Corinthians conseguia chegar, construir na movimentação do Garro, flutuando ali, fugindo da marcação dos volantes do Palmeiras. O Corinthians já conseguia chegar com o Memphis atacando o corredor pelo lado esquerdo. Então o Corinthians já era melhor em termos de produção. O
Palmeiras chegava ali meio que na bola parada, nos escanteios. Inclusive o lance do Aníbal é no escanteio. Mas o Corinthians já era melhor do que o Palmeiras, e a expulsão, logicamente, condiciona totalmente o jogo. Que você, num jogo como esse, você joga com um a menos. O Abel decidiu não mexer, né? O Abel foi repor a saída a expulsão do Aníbal só no intervalo, tirando o Facundo, botando o Emiliano Torres, que no final também foi expulso, né? Também, mas aí já no finalzinho, 51, no final ele também foi expulso, 51 do segundo tempo, mas ele também foi expulso. Então o Palmeiras ainda tentou ali fazer ali um ajuste para compensar a saída do Aníbal Moreno, plantando um pouco mais o Lucas Evangelista, trazendo o Facundo Torres para trabalhar numa linha abaixo, junto com o Maurício. Então, o Palmeiras tentou, e aí, mas o domínio do Corinthians estava estabelecido, um Corinthians muito bem ajustado e muito atento nas bolas paradas. A gente critica e fala da zaga do Corinthians que o ano não é bom, definitivamente, o ano dos zagueiros do Corinthians não é bom, mas ontem tiveram uma atuação fantástica, tanto o Gustavo Henrique quanto o André Ramalho. Se você pega aqui nas notas, na formação, nas avaliações que o Flash Score faz, o Gustavo Henrique foi o melhor em campo, tirou tudo atrás, ainda fez o gol do 2-0, e o André Ramalho teve uma boa nota também. O André Ramalho teve 7,5. Na avaliação do Flash Score, o melhor em campo foi o Gustavo Henrique, o segundo foi o Bidu, 8,2, e aí depois tem destaques ali com nota 7,9, 3 jogadores, né? O Mateuzinho, o Ranielli, que também jogou muito bem bloqueando as jogadas por dentro, e o Garro, embora o Garro tenha jogado abaixo do que ele pode no primeiro tempo, perdendo muitas bolas, né? Acabando sendo desarmado muitas vezes, parecendo estar meio nervoso, mas no fim, uma vitória muito boa do Corinthians, uma vitória de imposição do Corinthians, e mais uma vez o Palmeiras esbarrando ali na dificuldade de jogar contra o Corinthians. No ano de 2025, o Palmeiras jogou muito bem contra o Corinthians no primeiro tempo do jogo do Paulista, que foi 1-1, e no jogo lá de Barueri, que o Palmeiras ganhou jogando muito bem, poderia até ter goleado. Mas nos jogos do Allianz Parque, por exemplo, o Corinthians muito bem ajustado, fazendo um trabalho defensivo muito bom à frente da sua linha defensiva, com Carrilho, com Ranielli e Martinez. Martinez, um pulmão absurdo, uma correria danada, uma capacidade. O Ranielli tomando conta da frente da área muito bem. Ninguém conseguiu se criar por ali. O Maurício, muita dificuldade de se criar por ali. O Vitor Roque, quando saiu da área, foi facilmente controlado. Tanto é que o Abel, no intervalo, tira o Vitor Roque, bota o Flávio Lopes. Foi perguntado por isso, que o Vitor Roque não fazia um jogo ruim, e ele disse que, do jeito que estava o jogo, ele ia partir para a bola aérea, ele ia partir para a bola levantada na área, por isso ele colocou o Flávio Lopes, que foi o que segurou, foi o que sobrou para o Palmeiras. Palmeiras com muita dificuldade, como de costume, de criar. É uma vitória muito, muito emblemática do Corinthians. O Corinthians deu aquela gastada, aquela zoada lá nas mídias sociais, o torcedor e tudo, porque de fato é um Corinthians num ano muito instável, dentro do campo e principalmente fora do campo, e nesse meio do caminho tem uma eliminação em cima do rival, com 3-0 no agregado, inclusive com uma vitória de 2-0 dentro do Allianz Parque. Então é uma vitória para mudar o ano do Corinthians dentro do campo, né? Fora do campo a gente vai ver o que vai acontecer no fim de semana lá na votação do Augusto Melo, mas dentro do campo é um Corinthians achando uma solidez maior, se firmando com o Matheus Bidu na lateral esquerda, né? Tem jogado muito bem, de fato, apareceu muito bem no lance do primeiro gol. Não houve falta, tá? A reclamação do Palmeiras, para mim, completamente injustificada. A marcação ali do Bidu no Everton é completamente legal dentro do jogo. O Everton percebe que ele está ali e para de tentar fazer a movimentação dele. Inclusive, o João Martins, que é auxiliar do Abel,
disse que em qualquer lugar do mundo isso é falta. Ele está errado nisso. É a coisa mais comum na Europa é você ver os times colocando um jogador na frente do goleiro ali. Pode flertar com a falta em alguns momentos? Pode, mas nem todo lance vai ser falta. O Arsenal faz isso direto. O Bayern de Munique no jogo contra o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes fez isso com o Rossi em todos os lances, inclusive o primeiro gol do Bayern sai num lance assim, que tem um jogador na frente do Rossi ali. Então, assim, o João Martins reclamou assim, à toa, ficou até feio reclamar daquele lance, porque para mim não houve nada. Acho que não tenho que questionar da arbitragem nesse jogo. E a classificação do Corinthians é, para mim, inquestionável. Lógico que tem uma eliminação dura para o Palmeiras, de um Palmeiras que investiu como talvez nunca tenha investido. Um Palmeiras que tem um time muito novo, no sentido de um time recém-chegado ao clube. Se você olha da escalação ontem, o Everton, Giai, Gomes, Micael e Piquerez, Maurício, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Vitor Roque e Sousa. Até foi uma motivo de pergunta ontem na coletiva. Se você olha essa galera que está aqui, essa galera que está aí, dos que começaram jogando ontem, você só tem 3 jogadores que já foram campeões pelo Palmeiras, né? Não é isso? O Everton, Gomes e Piquerez. O resto é uma galera que ainda chegou há um ano. Acho que galera que está aí há mais tempo, acho que tirando esses 3, é o Aníbal Moreno, que chegou no início do ano passado, então tem 1 ano e meio. Tem o Aníbal Moreno, que foi campeão paulista também. Então, daí, dos que já levantaram o título pelo Palmeiras, dos que estão aí, o Everton, Gomes, Piquerez e o Aníbal Moreno. Então, assim, do resto, tirando esses 4, são 7 jogadores que chegaram no Palmeiras há 1 ano ou menos. Então, é um Palmeiras novo, é um Palmeiras que a base, que era um desejo do torcedor de mudar a estrutura do time, essa mudança foi feita. Ainda não resultou num time sólido. O trabalho do Abel no ano é um trabalho ruim, se a gente for ver a bola que o Palmeiras joga, o nível de produção ofensiva que o Palmeiras tem, e agora amarga duas derrotas em duelos para o Corinthians, em duelos diretos. Foi vice-campeão para o Corinthians no Campeonato Paulista, com a derrota acontecendo dentro do Allianz Parque, e agora foi eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil. Repito, primeira vez que o Corinthians elimina o Palmeiras na história do confronto, num torneio de mata-mata, sem ser campeonato estadual, e também com uma derrota dura de 2-0 dentro do Allianz Parque. O Abel foi duramente xingado, né? Não vou repetir aqui o xingamento porque não precisa. O Abel teve ali o corinho do Abel, o meu Palmeiras não precisa de você, que claramente ali é um momento de emoção extrema do torcedor. É bem verdade que tem uma boa parte da torcida que não quer mais o Abel ficando, mas eu entendo essa decisão como uma decisão claramente passional, e tá ok. O torcedor, ele é passional mesmo. Quem tem que ter razão é com quem trabalha com futebol. O torcedor torce, quem torce é passional. Eu não acho que o Palmeiras não precise do Abel. Acho que o Abel tem condição de dar a volta por cima, como ele já deu outras vezes, mas o trabalho até aqui é um trabalho que parece ter falta de convicção em muitos momentos, travestido por uma administração de minutos. Eu acho que a administração de minutos que o Abel faz, ela é uma necessidade para um time que estava até ontem nas 3 competições e ainda jogou a Copa do Mundo de Clubes, mas tem um quê também ali de um Abel que não consegue fazer uma forma fluida do time funcionar, e está rodando, e está começando, e está tentando trocar, e está tentando achar, e nisso é um Palmeiras que patina, um Palmeiras que raramente joga bem, né? Se você olha o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras fez 5 jogos, né? 5 jogos, o Palmeiras jogou bem mesmo, jogou muito bem mesmo, acho que contra o Botafogo,
e um período do jogo contra o Porto. No mais, um time que oscilou, né, fez algumas partidas bem ruins. O primeiro tempo contra o Chelsea é inaceitável, o jogo todo contra o Inter Miami é inaceitável, o primeiro tempo contra o Al Ahly é bem ruim. Então, assim, isso é uma coisa que o Abel precisa resolver e ele não está conseguindo resolver. Não é o primeiro e nem vai ser o último treinador a ser ofendido pela própria torcida, isso é do jogo. Ficava a expectativa da postura do Abel na coletiva, foi uma postura conciliadora, uma postura que ele não quis falar muito sobre isso, disse que, na verdade, quando aplaudiu, queria não ironizar. Pode até ser possível não acreditar, tá? Se você achar que ele não falou a verdade, normal. Ele disse que aplaudiu porque ele queria incentivo para os jogadores. Não me pareceu isso. Não me pareceu. É a minha impressão. Cada um pode ter a opinião que quiser. Mas ele falou. Mas ele falou que não queria se ater ao xingamento, que ele estava pensando no melhor Palmeiras, que ele aplaudiu para a torcida incentivar os jogadores. Não me pareceu, é a minha impressão. Você pode achar que sim ou que não tem problema. Mas a postura do Abel na coletiva foi uma postura conciliadora. Não foi uma postura de ataque, ou uma postura de... Ele estava bem mais calmo do que em outras coletivas. E voltou a dizer que quer ficar, que não vê motivo para repensar. Quer dizer, ele não disse que quer ficar, ele falou que não vê motivo para repensar o fim do trabalho. Para pensar nisso, para falar sobre isso. E depois da coletiva, o Anderson Barros, foi o diretor de futebol do Palmeiras, foi à coletiva e disse que a direção, o Palmeiras, a Leila, o Anderson, querem que o Abel fique, e o Abel já sinalizou que quer ficar até 2027, então não vai ser esse xingamento e essas palavras de ordem, pelo que parece, que vai encerrar o trabalho do Abel no Palmeiras. Uma grande vitória, uma grande classificação do Corinthians em cima do Palmeiras, uma classificação que pode mudar o panorama do Corinthians dentro do campo. Lembrando que tinha gente dizendo que o Dorival estaria pressionado para ser demitido depois desse duelo aí contra o Palmeiras. Não foi eliminado, como classificou, e acho que o trabalho do Dorival agora ganha paz e ganha tempo para o Corinthians não joga as competições sul-americanas, ou seja, semana que vem o Corinthians vai ter toda para trabalhar, vai dando a condição para o Dorival Júnior preparar o time com menos pressão, com um pouco mais de tranquilidade, e o Corinthians usando essa classificação fantástica para, de repente, virar a chave na temporada. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.